Olá, amigos, olá, amigas, muita paz a todos. Estamos começando mais uma palestra da série aqui do MOVE, chamada Espiritismo e Libertação Animal, o MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que não são espíritas, que não são vegetarianos, que não são veganos, mas que despertam pouco a pouco para a necessidade de reflexão e de mudança sobre um tema importantíssimo que diz respeito à vida e à sustentabilidade no nosso planeta. O MOVE tem essa missão, levar adiante uma série imensa de recomendações da espiritualidade que dizem respeito diretamente a essa questão, a questão das nossas relações para com a natureza e para com os nossos irmãos animais. Sistema métrico decimal, mas o que tem a ver isso com o que nos propomos a falar hoje aqui, a conversar rapidamente aqui hoje? Bom, tem muito a ver. O sistema métrico decimal, dentro do sistema, 1 quilômetro, por exemplo, tem 1.000 metros. Não existe um sistema métrico decimal B, C, no qual 1 quilômetro possua 200 metros, 1.500 metros, 3.000 metros. Existe um sistema métrico decimal que norteia as nossas vidas em termos de distâncias, de pesos, de tudo mais. E a respeito de um sistema ético-moral. Será que é possível a existência de um sistema ético-moral A, um B e um C? Cada uma dessas variações nos permitindo certos caprichos, certos comportamentos e certas atitudes? Cabe à convivência humanos, natureza, animais com uma ética do tipo premium e outra ética do tipo standard, considerando a ética premium aquela de caráter mais antropocêntrica, aquela que no qual o ser humano olha para suas necessidades, procura atendê-las em detrimento de outras vidas, de outros recursos. O que existe entre o ponto A e o ponto B da evolução no universo? Nós podemos buscar essa resposta, precisamos buscar no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão número 540. Ali tem um comentário que diz tudo sobre essa questão da viagem evolutiva entre o ponto A e o ponto B. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Ainda não pôde aprender. E aí podemos, de novo, repetir a pergunta anterior. E o sistema ético e moral ao longo desta viagem, do ponto A ao ponto B, do átomo ao arcanjo? O planeta Terra hoje sustenta uma ética tipo premium, antropocêntrica, em detrimento de uma ética abrangente, uma ética que diga respeito a toda a criação divina? E aí vamos pedir ajuda, como sempre, a espiritualidade amiga e altamente sábia para trazer um tópico que está lá no nosso catálogo de referências do MOVE, que aliás eu convido a todos que visitem o site do MOVE e conheçam o conteúdo do MOVE, entre este conteúdo, o catálogo de referências, que tem 197 referências da espiritualidade sobre o tema. Uma delas é a referência de número 53 da obra Paciência, de Chico Xavier, por Emmanuel, que diz assim, fala então o benfeitor: perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e os ares, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. É Emmanuel assinando embaixo do comentário do Livro dos Espíritos que fala que estamos navegando nessa viagem do átomo ao arcanjo. E já que tudo se encadeia entre os reinos da natureza, temos uma outra pergunta muito importante.
Nós não, na verdade. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Resposta: sim. Sim, curta e grossa. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. E já que estamos falando de mundos superiores, na questão 603 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? A resposta aqui se conecta com a pergunta do início da nossa fala sobre a escolha entre uma ética premium, antropocêntrica, e uma ética abrangente. Nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, um D minúsculo, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. E deuses. Outra pergunta. O Espiritismo é todo perguntas, e perguntas importantes que nós precisamos parar para refletir. Deuses com D minúsculo deveriam ou não tutelar a evolução de seus irmãos menores? Não é um dever de deuses ser os benfeitores de todos os nossos irmãos menores? O movimento espírita possui ao alcance de seus estudos, fartas referências sobre tutela, cuidados, amor para com os animais, solidariedade, empatia e compaixão. E aí nós vamos buscar aqui para esse nosso diálogo Carlos Pastorino, está lá na referência do MOVE, referência número 80, Minutos de Sabedoria, onde o Pastorino nos diz o seguinte: não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem. Trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Olha aqui, gritante, de novo, a ética padrão Cristo. A referência 132 do catálogo do MOVE acrescenta nessa nossa conversa aqui uma referência muito legal, muito importante. De Chico Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha. A lei, a obra é Cartilha da Natureza. A lei é conjunto de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens. Os homens cuidam dos animais. Simples assim. Um padrão ético que não sofre alterações ao longo da nossa caminhada. É um padrão único, abrangente, que diz respeito a toda a criação divina. Ainda buscando a fonte maravilhosa do catálogo de referências do MOVE, na referência 136, Kair Bar Schutel, na sua obra Gênese da Alma, aliás, uma obra altamente recomendável, como todas aqui do nosso catálogo, Kair Bar nos diz o seguinte, como que nos convocando a esse despertar para uma ética abrangente. Sede seus anjos tutelares e não anjos diabólicos e maléficos, a cercá-los de tormentos, a infringir-lhes sofrimentos. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. E por que eu falei no início dessa nossa conversa sobre o sistema métrico decimal? Já demos um toque a respeito de por que entramos nessa metáfora, nessa comparação. Porque, na verdade, ainda hoje, século XXI, ano 2021, em plena vivência de uma pandemia, que nada mais é do que o reflexo, o fruto amargo dessa nossa relação com os animais, de exploração, de extermínio egoísta,
ainda não nos demos conta de que o sistema métrico decimal, 1 quilômetro tem 1000 metros. Ponto. Trazendo isso para a questão, para a esfera da ética animal espírita, 1 quilômetro tem 1000 metros para os humanos, mas para os animais 1 quilômetro pode significar 10.000, 100.000 metros, pode significar um ano-luz em termos de peso, por conta dos tormentos e dos sofrimentos que nós impomos ao reino animal. É mais ou menos como uma maratona. Pensem conosco, uma maratona evolutiva, onde estamos todos preparados, tênis, calção, água, frutas, né? E estamos prontos para uma maratona longa. Nossa maratona é longa. O Espiritismo nos fala que a nossa maratona é imortal. E é de fato. Na maratona evolutiva, os animais correm, dão uma largada para essa corrida, carregando uma mochila pesando toneladas de violência, de sofrimento e de extermínio. É justo, é ético, é cristão em sua essência que nós coloquemos esse peso sobre as costas dos irmãos animais que estão conosco na mesmíssima caminhada evolutiva, enquanto nós, humanos, os bonitões da criação divina, os bonitões do antropocentrismo, estamos correndo, participando, desenvolvendo, desempenhando essa maratona evolutiva, nos cercando de produtos, de comportamentos, de costumes que causam a dor, causam um pseudo conforto para nós, mas causam a dor para os nossos companheiros de maratona evolutiva. Não faz sentido. E é essa a proposta do MOVE, de levar adiante a todos e levando sempre de uma maneira amorosa, delicada, empática, respeitosa com o ritmo de cada um, mas levando de uma maneira firme, enérgica, apontando todos os caminhos dentro da obra básica espírita, ou melhor, dentro do cristianismo, o cristianismo raiz, mostrando todos os caminhos, todas as informações, todas as sinalizações que existem ao longo dessa nossa maratona evolutiva, que nos apontam, nos mostram que precisamos de uma ética realmente cristã, que seja o símbolo de um amor sem limites, de um cuidado, de uma tutela sem limites para com toda a criação. E aí, meus amigos, ao longo dessa jornada, dessa evolução, dessa caminhada, nós ouvimos, com todo o respeito, com todo o carinho, muitos irmãos nossos trazerem algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns tabus que existem e que são alimentados ao longo dos séculos, sobre os quais precisamos falar e sempre, de uma forma muito tranquila, muito serena, de uma forma amorosa, porque não seria possível defendermos a causa do amor à natureza e aos animais agindo com outro instrumento que não fosse também o amor que o Cristo nos ensinou. Então aí uma das perguntas, um dos tabus, de tantos tabus que são levantados por tantos irmãos que ainda vivem o universo especista, que ainda fazem uso dos recursos provenientes dos animais, uma pergunta é a seguinte: e se todos deixassem de comer, o que seria dos animais? Por exemplo, como se eles tivessem sido criados exatamente para isso, para servir de alimento. Bem, estamos voltando à Lua para ficar, estamos pensando em colonizar Marte, estamos mandando naves com tecnologias extremamente avançadas para outros planetas. Nós teremos, sim, também a plena capacidade, o ser humano aqui na Terra, de solucionar problemas como esse. Por exemplo, a superpopulação de animais, a partir do momento, e esse momento chegará, onde a humanidade não exterminará os animais para alimentar-se.
Então o homem certamente buscará, certamente terá ao seu alcance inúmeras alternativas para isso, para fazer frente a esta questão, a este tabu. Santuários ecológicos, um controle de natalidade, o uso de zoológicos como santuários e não como exposição cruel e desconfortável, absolutamente desconfortável de animais, e por aí vai. Soluções virão, soluções existem, basta que tenhamos uma boa vontade. Um outro tabu: no Espiritismo não temos verdades absolutas nem dogmas. É fato. Sempre que o irmão, numa conversa, num debate sobre veganismo, vegetarianismo estrito, traz um tema como esse, particularmente no MOVE, nós saudamos como uma verdade e recebemos e acolhemos com muito carinho o irmão que traz uma ideia como essa, contrapondo que a universalidade dos espíritos e as suas recomendações e as suas revelações nos apontam não dogmas, não proibições, não regras, não códigos de comportamento, faça isso, não faça aquilo. Não são dogmas, mas são, como eu disse agora há pouco, recomendações com um teor de cristandade, com um teor de fraternidade, frater, irmãos, todos irmãos, que foi tão bem exemplificado pelo Cristo enquanto esteve conosco aqui há 2000 anos, que foi tão bem defendido por missionários ao longo desses últimos 2000 anos, como o nosso querido Pai Francisco, e entre tantos outros, citei apenas um, mas temos outros tantos, e a doutrina espírita, o codificador, o consolador prometido pelo Cristo, que agora vem então trazer, e as 197 referências do catálogo do MOVE vêm avalizar isso que estou dizendo, vem trazer com mais contundência as recomendações da espiritualidade sobre uma ética animal espírita. Como começar então a ser anjos tutelares, nós humanos, também dos animais e da natureza como um todo? Dentro do movimento espírita, por exemplo, o MOVE tem as suas sugestões. E lá no MOVE, no site do MOVE, nós temos o nosso convite com uma série de considerações a respeito das tarefas, das iniciativas que o movimento espírita, as casas espíritas podem promover imediatamente nesse sentido. Por exemplo, colocando apenas algumas poucas aqui, em função do tempo, fica o convite para que todos conheçam, que os centros espíritas adotem o vegetarianismo puro, seja nas cantinas, almoços, beneficentes, comemorações, doações de alimentos e similares. Que os centros espíritas adotem medidas ecológicas, como reciclagem, separação, destinação correta de resíduos, utilização de recipientes reutilizáveis ou biodegradáveis, ao invés de usar o nosso temível inimigo chamado plástico, que toma conta dos oceanos, que toma conta das entranhas dos nossos irmãos aquáticos, os peixes e por aí vai. Que os centros espíritas realizem ações sociais de amparo aos animais em situação de rua, assim como realizam aos humanos, que considerem o uso dos recursos terapêuticos de toda a profilaxia espírita também para com os animais. Eles são os nossos irmãos na maratona evolutiva, assim como nessa corrida esgotante, por vezes, da nossa maratona evolutiva, onde precisamos de água, onde precisamos de frutas para terminar essa corrida. Os animais também merecem, por que não, a água fluidificada, o passe, as terapias descritas na doutrina espírita. E fora do movimento espírita, então, nossa, a quantidade de ações são imensas, o que podemos todos nós fazer pelos animais. Como, por exemplo, recomenda André Luiz na obra Conduta Espírita, onde ele diz que podemos abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas a campos, lagos e rios ou em competições obstinadas e sanguinolentas de um desportismo, entre aspas, há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce.
apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Entre tantas e tantas e tantas outras ações que significariam uma resposta positiva, ética e cristã para a seguinte questão: temos respeitado o progresso dos animais? Com essa pergunta e com um chamado carinhoso à ação, um convite que é importante, ele é um convite forte a que todos nós estudemos em profundidade a ciência, a filosofia e a religião que estão aí a nos mostrar os caminhos errados que estamos tomando no mundo hoje, quando estamos falando de relacionamento com a natureza e com a criação divina. Essa pergunta vem e nós precisamos respondê-la com reflexão, com estudo, com divulgação destas ideias de amor e de ética cristã para todos que nos cercam, com palavras, sim, e com exemplos, principalmente. Temos respeitado o progresso dos animais? Pensemos sobre essa pergunta. Vamos refletir com destemor, sem medo de chegar no centro de nós mesmos e concluirmos que não, nós não temos respeitado o progresso dos animais. Mas podemos virar esse jogo. E o relógio cósmico, meus amigos, aponta para a urgência de mudanças nas relações com a natureza e com os animais. No mundo novo, de regeneração, não haverá espaço para a violência. Não haverá espaço para matadouros. Não haverá espaço para esportes cujo objeto é o sofrimento animal. Não haverá espaço para qualquer atitude que vá contra a vida, que interfira na evolução dos nossos irmãos animais. Então, que tal nos prepararmos e acelerarmos essa preparação, esse estudo, essa meditação, essa reflexão e as ações que vão nos levar a um mundo melhor, de amor e de fraternidade entre todos, humanos e não humanos? Vamos lá. E para isso o MOV está à disposição de todos. Com muito amor, com muito carinho, com muita empatia, com muita compaixão, levando conhecimento, levando reflexão, levando oportunidades, sugestões, para que todos, então, comecemos a virar esse jogo. Paz e bem a todos. Voltem conosco. Essa exposição ficará gravada em nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá, siga o MOV nas redes sociais e sigamos juntos nessa nossa maratona evolutiva com um olhar cada vez mais carinhoso, cada vez mais amoroso para com os nossos irmãos animais. Paz e bem.